Boa noite para todo mundo. Só 30 segundos para você pegar, às vezes, um papel, uma caneta, mas se você estiver deitadinho também, você fazer a sua boa reflexão, tá? O objetivo aqui, primeiro, manda um aviãozinho para 5 pessoas que você deseja uma boa semana, porque, sério, o Joel, eu tava batendo um papo agora com o Joel, ele fez uma live às 8 e pouco, ia fazer umas 9, a gente fez um anúncio muito legal, domingo que vem, eu e ele, Flávio, faremos a live de preparação para a semana, para te ajudar, e lá a gente vai anunciar o início de um projeto muito legal aos domingos, tá bom? Então já anota na tua agenda, domingo que vem, 9h30, você tem compromisso. E o Joel me deu uma missão aqui, falar sobre neutralizar interferências, né? Sobre neutralizar as nossas distrações. Porque é um grande inimigo, tá? Do nosso objetivo, beleza? Domingo que vem, às 9h30 da noite. Vamos que vamos? Bora? Então tá, clica nesse aviãozinho e manda pra 5 pessoas que eu já vou começar no pau, tá? Eu não quero te segurar até muito tarde também. Eu quero ficar com você até mais ou menos umas 10h20. Então a gente vai 30 minutinhos aqui, ó, sentando a chinelada, como diria o Joel, tá? Primeiro, o Joel tá falando sobre metas, né? Eu só vou dar uma pincelada nisso, caso alguém não... Mas existe essa janela, né? Essa janela de dezembro é uma janela onde todo mundo fica muito reflexivo. Primeiro, não com as metas que definiu, mas principalmente a projeção das que serão daqui pra frente. Você fica muito reflexivo no momento de dezembro. Dezembro você tem uma reflexão muito forte. Então, por um lado é bom, por um lado aproveita esse momento onde você é mais sensível, você tira a cegueira por desatenção. Cegueira por desatenção é quando você é cego para algumas coisas por estar desatento. Mas você não é uma pessoa que constantemente olha, revisa, nem faz meta. A maioria das pessoas, turma... e eu durante muitos anos eu fiz, tá? Eu não escondo partes feias minhas, não. Eu acho que a maior prova que a gente venceu um desafio na nossa vida é quando a gente mostra uma parte feia nossa pra alguém e fala assim, cara, eu também era assim e consegui vencer. A maioria de nós tem meio que metas mentais. As metas mentais, as metas estão na nossa cabeça. A gente mais ou menos sabe, mais ou menos definiu, mais ou menos, sim, tem ideia de qual que é o objetivo, você tem um faro, você tem mais ou menos um indicador e você tem mais ou menos... Só que quanto maior o salto que você quer dar, mais a exigência de você não fazer mais ou menos. Fazer mais ou menos. Depende qual é o seu objetivo, mais ou menos não dá mais. E qual que é o problema do mais ou menos? O mais ou menos dá resultado, cara. O mais ou menos funciona. Por que você acha que muita gente tem metas mentais? Porque você até consegue ter um certo tipo de resultado. Você consegue sair de um ponto original e ir para um novo ponto. Você consegue sair de um A e ir para um B. Com uma meta mais mental. Você tem uma meta de venda. Puta, eu sei mais ou menos quanto que eu quero crescer. Ou você só solta, né? Puta, esse ano eu faturei 1, ano que vem eu quero faturar 3. Essa é a minha meta. Você vê, é mais ou menos na tua cabeça. Você mais ou menos sabe por onde você tem que atacar. Ou você vai muito numa parte mais instintiva. E quando você tem essa parte mais... Quando você faz mais ou menos, o problema das metas mais ou menos é que você consegue sair do lugar. Agora, toda vez que você pede um sonho mais transformador, uma meta mais ousada, um projeto mais robusto, o mais ou menos ele não presta, ele não serve. Ele é o pior inimigo de um grande projeto. Então só vou dar uma pincelada, porque eu acredito que o Joel, na live dele, já bateu, porque quando eu entrei ele estava falando um pouquinho sobre metas, mas de maneira rápida, porque ao longo da semana vai ser até o nosso tema do nosso podcast de amanhã. Eu participo até, eu faço um podcast com o Joel também de metas, gravo o podcast dos sócios também sobre metas. Dezembrão todo mundo gosta e eu acho maravilhoso, by the way, né? Por sinal, eu acho maravilhoso. Eu vou falar só o que eu falei aqui do conceito, né? Para mim, meta tem que ser mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. É um conceito. Todo especialista em metas estuda o método SMART, né? Do inglês. Que aí vai ser a mesma coisa do que eu falei. Specific, measurable, vai falar um monte de coisa, que é a mesma coisa que traduzindo em português é Marte. Marte, assim, ó. Marte. Outro planeta, tá? Marte. Aqui, ó. Meta tem que ser Marte. Aqui, ó. Mensurável, atingível, relevante, temporal e específica.
Na hora que você preencheu esses requisitos, você tem que conseguir mensurar. Tem que ser atingível. Tem que ser relevante. Por quê? Tem gente que, desculpa a palavra, tem gente que tem meta merda. E qual que é o problema de você ter meta merda? Você vai gastar seu tempo tentando atingi-la. E qual que é o pior cenário? Você atingir. Mensurável, atingível, relevante, temporal e específica. Tá? E aí, quando você faz esse filtro, eu não vou entrar no detalhe da concepção, não, mas mais ou menos me fala um pouco o exemplo da especificidade, né? De ser específico, temporal, mas ele tem que seguir essa linha de raciocínio, tá? Por isso, faça um filtro SMART. O quanto, numa primeira amostragem ali, avaliando apenas a tua capacidade atual de definição de metas, o quanto que você acredita que está ajustado ao método MART? Mensurável, atingível, relevante, temporal, específica, valendo, de 0 a 10. O quanto a tua meta é Marte. Eu confio no teu senso de julgamento agora. Estou dando uma procuração ao teu nome para fazer essa avaliação. Quanto? De 0 a 10. O quanto que a tua meta é Marte. Ela é mensurável, atingível, relevante, temporal, específica. Nota 10, sendo, Caio, a minha é exatamente assim, cara. É impressionante. Se eu te desse a minha meta, você ia falar check, 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 check. 0 a 10. Ó, a Thais colocou 3, a Samara colocou 2, a Rosa colocou... Não, ela tirou a dúvida, temporal. Isso, exatamente. Ó, a Mil colocou 0. Vamos mudar isso, Mil, tá? A Carol colocou 8. A Edna colocou 3. A Yasmin colocou... A Stephanie colocou 5. A Dai colocou 0. O Henrique Carneiro, ô primo, colocou 8. Quem sabe, não é, né? O Rafa colocou 2. Então, você viu, só pelo teu senso de julgamento, teu senso de julgar, antes de entrar na profundidade do método MART, mensurável, atingível, relevante, temporal e específico, a tua percepção é que ela não passa nesses filtros. Por um lado é bom. Como assim, Caio, por um lado é bom? Ó, se às vezes você tá onde tá, sem a mira ajustada, imagina se tu acerta isso aí. Hã? Eu falo pra todo mundo, né? Esses dias no aeroporto, cara, um cara me abordou e aluno do Ventes, por sinal, né? E ele tava, puta, cara, eu fiz o Ventes, eu descobri tanta coisa, isso, aquilo, mas eu fiquei, puta, eu não fazia isso, não fazia aquilo, eu não fazia isso e o outro. Puta, até eu não fazia isso, não fazia jeito, eu não mendi meus números. Então era tal, o cara não fazia nem NPS, que eu nem media o índice de satisfação dos meus clientes. Meu Deus, que vexame, que vergonha, tão puto comigo. Aí perguntei o tamanho do negócio dele. E aí ele falou o tamanho do negócio dele. Era um negócio de pequeno para médio. Eu falei assim, cara, pensa pelo lado bom. Se não fazendo nada disso, você já tá desse jeito. Imagina se tu fizer. Então, eu só quero tirar um pouquinho do piano das costas para todo mundo aqui, que colocou às vezes nota 3, 0, porra, a minha tá uma porcaria. Não segue por esse sinal, não. Quando você tira a cegueira por desatenção, imagina se você faz 2023, cara, uma meta, desculpa a palavra, mas é minha de coração, tenho empatia muito grande com ela. Se você faz uma meta foda, mensurável, atingível, relevante, temporal, específico, um bom plano em torno de uma meta que está super validada, é excitante, né? Tá? Então isso é muito importante. E aí só que o João ele deu uma missão de falar assim, Caio, fala um pouco sobre neutralizar distrações. Distrações é uma coisa que atrapalha a nossa meta, né? Então aqui um dos grandes inimigos da nossa meta são as distrações, são as interrupções, são as interferências. O mundo é cheio de interferências, o mundo é cheio de interrupções. A vida nos coloca interrupções a todo momento. Então, primeiro você vai ter que saber que um dos grandes trabalhos da sua meta não é você seguir o plano que você desenhou. É você não dar espaço para que algo invada a capacidade, a energia que você coloca no plano atual. Muito da execução, porque você tem que entender que vão ser 2 trabalhos. Um trabalho é executar aquilo que você se propôs a fazer. Um outro trabalho é proteger a execução no qual você se colocou.
É como se existe um trabalho de execução e um de contingência. De contingência. O Joel falou, no caso, é muito bom quando você coloca uma coisa, porque eu neutralizo as interrupções ao máximo que eu posso. As interferências, porque assim, são dois planos, Caio. Um, eu executar. O outro, eu neutralizar as interrupções, as interferências. Faz sentido isso pra você? São dois trabalhos. Você tem que... As distrações. Um dos grandes conceitos de foco, turma. Foco não é você falar sim pra alguma coisa. Foco está muito mais correlacionado a você falar não. Não. Por que você está falando não? Para proteger o primeiro sim que foi dito. Hã? Por que foco é dizer não? Foco não é dizer sim? É uma ótica só diferente, mas eu gosto de enxergar que foco é dizer não para tudo aquilo que pode boicotar o primeiro sim que foi dito. Então, o primeiro sim tem que ser Marte, tem que ser smart. E o não tem que ser a redoma ali dele, cara. Como se fosse o grande escudo de força, o campo de força. Tá? Você entender que existe interrupções, existe distrações, existe interferências. Caio, dá um exemplo. Como assim? O que é interferências? Você tem N campos de interferências. Essas interferências, por exemplo, aqui de pessoas, lugares, tentações. Quantas vezes você é tentado por alguma coisa? Nossa, manda um aviãozinho para 5 pessoas, porque a galera precisa ouvir isso para essa segunda-feira. Tentações, cara. Por exemplo, amanhã vai ter uma tentação coletiva. Vai existir uma tentação coletiva amanhã. Qual que é uma tentação coletiva? Amanhã tem jogo. Brasil e Coreia. É amanhã, não é? Se não me engano, é amanhã. Brasil e Coreia, 4 horas da tarde. Ou tô na groselha? Não, é amanhã. É amanhã. Existe uma interferência coletiva, o jogo. E não é que... Só uma coisa, tá? É uma coisa que... Esses cabelos brancos aqui, às vezes me ensinaram. Tem uns cabelinhos brancos aqui que vocês não vêem. Tem bastante aqui. É amanhã, não é? Aí, o pessoal. Sim. Obrigado, Edu. Obrigado, Carlinha. Trabalhar durante o jogo, primeiro, eu acho nobre. Tá? Se realmente você deve trabalhar durante o jogo, porque você tem um grande objetivo e aquilo vai fazer diferença e tal, isso, aquilo... Cada um sabe da prioridade. E eu honro. Que principalmente no nosso país, né, ele é muito cultural, né? Ele vira um ritual assistir o jogo, né? Por mais que às vezes você nem curta tanto futebol, cara. Eu gosto. Gosto de assistir meu Palmeiras. Que ele, pra mim, ele é um ritual. Né? Então... Mas o ritual pra todo mundo é. Geralmente os amigos se encontram, as famílias se unem. Né? O futebol ele tem um poder disso, né? Vira uma energia boa, gostosa, todo mundo torcendo. Mas saiba também você aproveitar momentos de descanso, tá? Descansar faz parte de qualquer tipo de treinamento de quem performa, cara. Descanso faz parte do treinamento. Então, às vezes, você vai ter que ter uma janela, cara, pra você colocar tua cabeça no lugar, pra você dar uma risada maneira. Pô, às vezes a vida já é tão difícil, né, cara? A vida adulta é uma vida difícil. Por quê? É uma vida de responsabilidades, cara. E a vida com responsabilidades é uma vida dura. E a gente tá tudo bem, a gente precisa aceitar essa realidade. Então, a gente tem momentos de diversão, momentos da gente recriar o nosso espírito, divertir a nossa alma, porra. É sabedoria, cara. Tá? Então, que tem gente, eu vejo que bate o pé que é teimoso. Não, eu não vou me distrair com a forma, eu vou continuar trabalhando. Não. Não queira mostrar quem você não é pra quem você, às vezes, nem gosta. Tá? Então, só esse by the way. Mas amanhã, por exemplo, só dando um exemplo, vai ter uma interferência, que é a Copa. Eu não tô dizendo que você não deve assistir, pelo contrário, cara. Acabei de reforçar, né? É momento de recriar o espírito, divertir a alma. Eu assisti, cara. Mas o que você vai fazer antes? O que você vai fazer depois? Tem gente que, por exemplo, amanhã é um dia completamente perdido. Completamente perdido.
O jogo, acho que das 4 às 6, se não me engano, às 4 horas, das 4 às 6 o jogo. Tem gente que amanhã é perdido. Aí você se perdeu no descanso. E aí você se perdeu na brecha. Tá? Por isso que existem 2 trabalhos. Executar o plano e proteger as interferências. As distrações. Por isso, as pessoas não levam a sério o sim que dizem. Existe uma das grandes estratégias de responsabilidade é você levar a sério as decisões que você toma. Tem uma parada que eu chamo de decisão irreversível. É irreversível, cara. E geralmente eu tenho isso, né? Eu já falei assim, não se distrai. Porque é assim, pra mim quando eu tomo uma decisão, ela é irreversível. Quando uma decisão que tem vários pontos, né? É importante pra mim, faz sentido para aquilo que eu julgo ser vida, me dá prazer, traz uma recompensa clara. Tá atrelado ao que eu quero deixar no mundo, isso pum. Tem que ser uma decisão irreversível. Então há uma grande diferença de uma meta para uma possibilidade. Por exemplo, tem gente que não tem meta, tem gente que tem possibilidade. Tem gente que não tem meta, tem possibilidade. Então, eu acho que eu quero entrar com vocês um passo antes de meta. Essa decisão irreversível. A meta, pra mim, ela tem que ser acompanhada de decisão irreversível. Eu acho que eu sou muito intenso nesse sentido. Eu nem vejo que eu sou intenso. Falo, nossa, quer ser intenso? Não, cara. Eu só honro os meus compromissos. Significa honrar os seus compromissos. Não significa ser uma pessoa que só vence, ser uma pessoa que só triunfa, não. Mas é uma pessoa que dá tudo que tem em prol ao objetivo que estabeleceu. Então você ter congruência. Sabe, não sei se você sabe, o ser humano tem um desejo intrínseco de ser congruente com aquilo que ele diz. Sabia que das armas da persuasão, um livro estupendo de Robert Cialdini, Armas da Persuasão, ele tem um viés mais de ciência, tá? Que ele analisa as 7 armas da persuasão. E uma das armas da persuasão é o gatilho da congruência. E o gatilho da congruência diz o seguinte, que nós temos o desejo intrínseco, visceral, de ser congruente com aquilo que nós dissemos. Por isso que quando você faz um discurso público, quando você torna público um objetivo, você é muito mais fiel a ele. Quando você chega pro teu filho e fala assim, Zezinho, pode escrever, cara. Ele tá assistindo um desenho, você vira pra ele assim, filhote, pode escrever. O pai vai te levar pra Disney, cara. O pai vai trabalhar, o pai vai estar duro, mas nós vamos nos divertir neste lugar. Bicho. Na hora que você tornou público isso pra tua família, você junta a tua família na mesa, dá as mãos e fala assim, o pai vai se dedicar, mas nós vamos passar um Natal em família na Disney, nos divertindo. Se torna público. Primeiro, quem é pai aqui, eu tenho 3, né? Quem é pai aqui sabe que, primeiro, teu filho não vai deixar você se esquecer disso. De jeito nenhum. Segundo, se tornou público. Então você usou o gatilho da congruência contra você. Na verdade, eu acho que foi a teu favor, né? Porque, porra, que objetivo lindo, né? Se fosse esse o exemplo. Mas você usou a congruência contra você, obviamente vai te favorecer, mas contra você. Então, você tornar público, por isso que eu quero... Por que eu falo? Antes de ensinar, às vezes é um saco ensinar alguém a definição de meta, mas ela não tem o step inicial, que é aquela decisão irreversível, cara. Sabe, não tem parece que a fundação, a decisão irreversível. Então... Isso vai ser um grande antídoto. Tem gente que é muito volúvel, né, cara? Tem gente que é muito flexível. A flexibilidade, lembra? Seja inflexível com o destino, mas flexível com o caminho. Uma meta também está muito atrelada ao destino também, né? A meta é o método, né? O caminho para a meta. E quando a gente fala de distrações...
são coisas que... E, cara, o que você caracteriza como distrações? Distrações são, por exemplo, tudo aquilo que rouba o teu tempo, a tua energia, o teu foco, a tua vitalidade, o teu entusiasmo e a tua execução. De maneira geral, acho que tudo engloba isso. Tudo que rouba o teu tempo, rouba a tua execução, rouba teu foco, rouba teu entusiasmo. Quantas vezes aparecem algumas interferências, cara? Só aquela coisa, puta... Cara, aquela interferência que só drenou um pouco a tua energia, você já volta pro teu trabalho, já não é mais a mesma coisa. Ou quem nunca, cara? Quem nunca? Você estava no trabalho e você foi lá, entrou num site de notícia, aí viu uma notícia, mó merda, desculpa a palavra, uma notícia tão ruim, você ficou tão desacreditado da humanidade, aí você volta pro trabalhar e fala assim, nossa, aquela famosa, deu bad essa notícia aqui. Ou seja, isso é uma interferência. Então você aprender a neutralizar as interrupções, mas agora é muito importante você saber que não existe como, por exemplo, não existe como você... só se você no buraco. Você não vai precisar usar esse escudo aí de proteção. Não tem como. Hoje as coisas pulam na nossa cara. As coisas pulam. As interrupções estão aí, as distrações estão aí. As distrações estão aí. Por exemplo, às vezes eu vou até jogar contra aqui a minha própria live. Às vezes não era pra você estar aqui. E tá tudo bem agora se você sai. Eu não vou... Minha métrica de vaidade não é aí. Tá? Você sai, puta, é verdade, cara, são 10 horas, não era pra eu estar aqui. Eu nem sei porque eu tô aqui. Você não era. Mas as nossas interrupções, às vezes, elas vêm disfarçadas de várias coisas, cara. Eu não quero que você caia na cilada, porque assim, existem interferências que são nítidas e tem outras que não são tão nítidas. Então, às vezes, quais são interferências disfarçadas? Às vezes, o que é uma interferência disfarçada? Diferenças disfarçadas são coisas que chegam até você, mas chegam por pessoas que você gosta. E como são pessoas que você gosta, sabe, você tá trabalhando, alguém fala, oi, Caio, tudo bem? Você tem 5 minutos? Eu tô ali no flow, cara, no flow, fazendo uma ligação, ou escrevendo alguma coisa, ou trabalhando num projeto, eu tô ali, importante, minha meta, tô completamente entrando na minha meta, e alguém me pede 5 minutos, e na minha cabeça, eu não tenho 5 minutos, eu não posso parar agora. Mas fala, sim, claro, tenho 5 minutos. É uma interferência revestida dentro de uma pessoa que eu gosto. Ó, Edinho, cheguei agora. Por acaso você caiu na minha tela. Primeiro, muito prazer, Edinho. Espero que sejamos bons amigos. Aos poucos vamos nos conhecendo melhor. Mas você tem esse... Eu quero que você amanhã, nessa segunda-feira, se você fizer só uma coisa. Eu quero só se você estiver presente para os acontecimentos da sua vida e só souber. Você não precisa nem saber o que você deve fazer. Mas se o teu sonar só começar a apitar... Sabe que nem, por exemplo, no aeroporto, quando você passa no raio-x, só apita... E às vezes ele não sabe exatamente onde tá sabe o que foi, mas ele sabe, opa, tem uma interferência aí. Então eu não preciso que você saiba exatamente como resolver essa interferência, mas se você, bicho, se tu começar agora a prestar atenção, quando uma interferência acontece, já é um golaço pra você. Eu e a Fabi, a gente tem muito isso, né? No começo, sempre foi um sempre olhou pro outro, né? Eu falava assim, amor, se eu me distrair, você me dá um toque? Se você se distrair, você me dá um toque? Eu falava assim, amor, meu objetivo é isso aqui da semana. Aí ela falou assim, amor, meu objetivo é esse. Tu topa ser o guardião do meu foco e eu vou ser o guardião do seu? Porque na hora que eu perceber uma distração, e se eu não perceber uma distração, você aprender, apita. No inverso, eu apito. É como se fosse o raio-x, né? Então, direto, às vezes, chegava lá e falava, ó distração, hein? Ela, opa, eu tô caçando, volta. Porque a maioria, ela passa despercebido no nosso sonar. É interferências a todo momento, cara. A todo momento. Coloca aqui pra mim o que vem sendo uma grande distração. O que te distrai? Coloca aqui embaixo. O que te distrai durante a semana? O que te distrai?
Deixa eu ver um pouco a sua capacidade de percepção. O que te distrai? O que te distrai? Tito, alguma coisa assim. A bebida era a minha interferência. Muito mais que isso, e tu sabe. Era muito mais que uma interferência. Celular. A Anne, celular. A Luana, redes sociais. Redes sociais. Meio ambiente. Conversas desnecessárias no trabalho. Pensar nas coisas para fazer. Filhos. Séries. Filmes. Problemas pessoais. São interferências. Eu falo isso até muito, tem uma aula dedicada no performance que eu só entro a fundo nisso, mas eu quero só trazer esse fundamento, eu quero deixar isso para vocês. A vida é feita de impulsos e interferências. Nós nos movemos, uma pessoa que está avançando, só para você entender a lógica de quem cresce. A lógica de quem cresce, ela tem mais impulsos do que interferências. Uma pessoa que tem mais interferências do que impulso é como se fosse física. Vamos ver quem ganha esse cabo de guerra, né? Eu tenho mais interferências do que impulsos, eu volto. Eu tenho mais impulsos do que interferências, eu vou. Isso de maneira genérica para qualquer campo da tua vida. A vida é feita de impulsos e interferências. Impulsos e interferências. Então, uma grande sacada é adicionar impulsos e neutralizar interferências. Bingo! Existem vários impulsos e várias interferências. Daria uma semana aqui de lives para falar só de impulsos e interferências. Impulsos e interferências. Impulsos e interferências. Só que vocês já colocaram, por exemplo, já começaram a mapear alguns impulsos. Porque assim, você concorda que alguns impulsos, algumas interferências, perdão, são interferências não pelo fato, e sim por exemplo, redes sociais. Será que é uma interferência? Ou se você colocou no impulso, será que é um impulso? Por exemplo, agora está sendo um impulso. Então, muito na utilização, né? Conversas no trabalho. Qual conversa? Por isso que é importante a gente ser específico, cara. A gente tem capacidade, por isso que faça esse exercício só amanhã. Pega geralmente quais são as suas interferências óbvias. Já começa, todo mundo pode fazer, você já sabe. Eu entrei na hora que o Joel tava falando assim, eu quero emagrecer, mas eu não sei como. Claro que tu sabe. O Joel falou, e eu concordo, eu assino embaixo. Joel, claro que tu sabe como é que faz pra emagrecer. Você fala, a grande, 99% das pessoas sabem. Não que você não precisa de uma ajuda profissional, eu acho que você tem que, se tem condição, você tem que ter o melhor que a vida pode te dar aí fora, porque é a tua saúde. Mas em via de regra, você sabe, você tem que comer bem, você não pode comer gordura, você não pode comer açúcar, você tem que tomar água, você não pode tomar refrigerante. Então, em linhas gerais, eu não sei como faz pra guardar dinheiro. Não, você sabe que você tem que ganhar mais do que gasta. Em linha geral, de maneira macro, tu sabe. Então você sabe quais são as suas maiores interferências. Você sabe quais são as maiores interferências. Se você começar a atacar, aí é Pareto. Quais são os 20% das interferências que prejudicam 80% do teu resultado? Sabe? Pareto é 20% de tarefas vão gerar 80% dos resultados. Então, inverte a lei de Pareto para as interferências. Quais são os 20% quais são as tarefas, as interferências de ouro que eu tenho que está prejudicando 80% do meu resultado? Começa por essas. E cada um faz a tua lição de casa. Começa por essa. Quais são as suas interferências de ouro? Porra, bicho, é a rede social, sim. Eu mapeei aqui no meu Instagram. Eu fico 8 horas por dia na rede social. Bicho, aí tá sendo uma interferência enorme. Se você não é um social media, ou você que, existem alguns casos, né? Pra você que é uma ferramenta brutal de trabalho, de prospecção, disso, de aquilo, tá errado. Então, se proteja de ti mesmo, porque nas interferências, qual que é o problema da interferência?
Nós temos que ser o nosso próprio guardião. Lembra que você precisa ter um campo de força, mas isso é tudo abstrato, é você mesmo. Você tem que ser o guardião de você mesmo. É como você tem que ser a sua segurança. E é duro fazer essa dupla função. É duro a gente ser segurança da gente mesmo. É duro porque é muito louco, né? A gente tem a gente tá dentro do cofre, que é o nosso foco, e a gente tá protegendo o cofre. A gente tá dentro e fora do cofre. É como a gente é o ouro e o segurança. A gente tem um valor, mas a gente tem que nos proteger. Interferência é duro por causa disso. Porque você não vai ter supervisão de um terceiro a todo momento. Quando tu era criança, às vezes tua mãe, cara. Tua mãe era guardião das suas interferências. Não vai sair, volta pro teu quarto, moleque. Desliga essa TV, vai estudar, nada de computador, nada disso, nada daquilo. Cabeça no livro, até terminar. Aí tua mãe, porra, não tenho o que fazer. Agora vou ter que estar focado aqui. Minha mãe não deixa fazer nada, cara. Eu não saio daqui enquanto terminar. Tua mãe era o guardião. Mas agora você é grande. Você é o guardião. Você é o guardião. Lembra? Já contei isso pra vocês. Se não contei, vou contar de novo. Tem um amigo meu, grande executivo, de uma incorporadora. Ele foi fazer uma consultora também, foi fazer um curso executivo, uma formação executiva em Paris, na Europa. E aí, um baita programa para executivo de alto escalão. E aí ele chegou na sala de aula e estavam esperando um professor lá que era super renomado. Me marcou, ele contou, Orlando, super beijo pra você, da Cirela. E o Orlando da Cirela me falou que chegando lá, o professor, primeiro dia de sala de aula, escreveu duas coisas, ele colocou duas coisas na lousa. Duas coisas na lousa. Ele chegou, todo mundo, a sumidade chegou. Ele escreveu duas coisas. A vida não é justa, você é um adulto. E escreveu essas duas coisas, todo mundo olhando, né? Pô, o que esse cara tá escrevendo? Ele escreveu duas coisas, duas frases. Ele falou assim, bom, reflitam sobre isso pela próxima hora. E saiu da sala. Aí um ficou olhando pro outro e falou assim... Já viu aquele meme do John Travolta? Nossa, esse é espetacular, aquele gif. Espetacular, o John Travolta faz... E ficou todos os executivaços ali de calibre olhando, a vida não é justa, eu sou um adulto. E aí ele voltou. E aí o que vocês pensaram? E aí ele começou a jogar algumas coisas, a pessoa, mas puta, nessas circunstâncias lá na empresa também às vezes é complicado, né? Porque a gente tem que fazer isso, o cara... A vida não é justa. Tu é o CEO. Tá? Você é um adulto. A vida não é justa. Você é um adulto. Tudo caía nas duas frases. A vida não é justa, você é um adulto. A vida não é justa, você é um adulto. Então, não, porra, era muito mais fácil, né? A nossa mãe xerifona ali das nossas interferências, mas agora você é o guardião das suas interferências. Então, por que eu falo assim, Caio, isso não distrai? Porque parece que eu faço mais a minha função do meu segurança do que do tesouro. E a maioria das pessoas faz mais a função de tesouro do que de segurança. E é como se você não tem fator... Se o ambiente não faz essa função de ser o segurança, você, ó... Então eu sou um cara que eu sou muito segurança, cara. Eu sou o xerifão do meu objetivo. Da minha meta da Marte. Lá, mensurável, atingível, relevante, temporal, específico. A partir de amanhã, tu tem que colocar aqui, ó, um óculos, Men in Black. Você tem que ter um negócio mais de segurança. E você tem que fazer o policial mal. Tá? Porque às vezes você tá se lascando porque você só faz a função do policial bom. Você tem que fazer o mal também. Você tem que falar não. Você tem que ter um pouquinho mais de um senso crítico, de olhar, pô, essa tarefa vai prejudicar o meu objetivo. Não foi isso que eu determinei fazer. Isso aqui não tá certo. Você tem que estar mais presente. Eu acho que a palavra para interferências no mundo tão conectado, no mundo tão veloz, num mundo com rápido acesso a todo mundo. Hoje todo mundo tem rápido acesso a todo mundo. Rápido acesso a todo mundo. Tudo é rápido acesso, instantâneo, automático, é rápido, é isso, é super acesso. Se você quiser, você descobre o contato de alguém hoje em 2 minutos, se você fizer uma forcinha rápida. Hoje é tudo instantâneo. Então, você tem que incorporar essa segurança. Eu acho que a presença é a palavra para uma pessoa focada, é a pessoa presente, cara. Porque quantas vezes você só foi se ligar que você tá fazendo uma tarefa merda
Depois de 4 horas fazendo aquilo. 3 horas. Ou vocês vão pensar assim, cara, eu só fiz tarefa merda hoje, depois que teu dia acaba. Ou quando você olhou pro relógio, bicho, já são 3h30, eu não fiz nada do que eu me propus a fazer. Nada. Eu me coloquei aqui como meta prospectar novos clientes, tentar abrir mais 3, 4 parcerias estratégicas, falar com o fulano digital, agendar uma reunião com aquilo. Aí eu cheguei e não fiz nada. Pra onde foi esse tempo? Pra onde foi esse tempo? Então, você concorda que você tem que demitir esse segurança? Você tem que demitir esse cara. Você tem que demitir. Tem que demitir. Imagina você contrata segurança pra proteger teu filho, que aí você chega no shopping, né? E aí você encontra teu filho sozinho. E aí você vai, pô, o que tá acontecendo? Teu filho tá sozinho aqui. Teu filho tá sozinho. Cadê o João? Aí depois de 3 horas você encontra o João. Oh, então, puta, me perdi. Porque tá na rua. Então, às vezes você tem que mandar o teu segurança atual embora e colocar um novo. Então, você precisa incorporar isso. Por isso, é muito ter um estado de presença. Eu sei, é foda, não é tão objetivo. Eu queria ter uma formulinha pra você sacar. Ó, a formulinha é o seguinte, quando aparecer a tarefa A, fala B, X, fala C, tá, mas eu acho que ia ser muito vago. Ou essas formulinhas assim. Pô, vida real, turma. Vida real, vida adulta. Vida não é justa, você é um adulto. Então, se a vida não é justa, você é um adulto, você tem que mandar a pessoa que estava embora ontem como segurança, e tu sabe que é você mesmo, e tem que vir um outro amanhã. Um outro amanhã que você tá hiper focado, você tem que aprender a falar não, tem estado de presença. No começo você tem que fazer um pouco mais de força, porque não é seu estado natural, tem muito vício, tem muito hábito ruim. Hábitos, você sabe, né? Tudo que você faz repetidas vezes vira hábito. E nem todo hábito é bom pra você. Muitos hábitos que a gente tem não são bons pra nós. E é duro tirar um hábito, porque a nossa frequência cerebral, não sei se você sabe, né? Quando é colocado eletrodos aqui e medem a atividade cerebral de uma tarefa que é um hábito, a nossa atividade cerebral é baixinha, faz assim, ó. Aí quando eu tô fazendo uma tarefa nova pela primeira vez, a atividade cerebral assim, nossa, primeira vez, eu tenho que raciocinar muito. Ah, eu tô dirigindo pra casa no caminho de sempre. Nossa, nem presta atenção. Quando eu vi, já cheguei. Nem lembro que caminho eu fiz. Hábito, atividade cerebral é baixa. Então o teu cérebro quer ir de um hábito para o outro, porque a atividade cerebral é baixa. Qual que é a função do teu cérebro? Não é fazer você prosperar, é fazer você sobreviver. O livro Poder do Hábito, perfeito, Aline, fala muito sobre isso. Quem quer uma recomendação sobre hábito, Poder do Hábito maravilhoso. Ele fala da formação de um hábito, né? Do estopim, do gatilho, resultado e recompensa. Mas a atividade cerebral na forma de um hábito é pequenininho. Então por isso você tem que ser presente. A atividade cerebral é baixa, então a tua percepção de uma tarefa merda é difícil ser um hábito. Por isso amanhã você tem que estar assim, ó. Amanhã tem que estar assustado. Você tem que estar assustado amanhã, no bom sentido. Tem que estar assustado. Tem que tomar seu quarto. Sabe, tá assustado, porra? Não sei se você teve experiência, eu sei que é um exemplo ruim de se dar, né? Ainda mais no Brasil, porra. Mas, por exemplo, eu lembro, eu tinha 16 anos, eu acho que tinha 15 ou 16 anos de idade, eu fui assaltado. Primeira vez que eu fui assaltado. Eu tava indo embora da escola, fui embora de ônibus. E aí tava descendo da escola, ia até o ponto de ônibus. E aí, na verdade, nem era ônibus, lotação. Dei muita lotação. Ônibus não dava, era lotação lá, porque eu morava em Cotia. E aí, tava andando pra lotação, pum. Cara, de Alckmin, assim, pum, olhando pra trás. Cara, veio 4 caras, me levaram tudo, cara. Me deixaram só de bermuda, juro por Deus. Levaram minha camisa, levaram até minha camiseta, cara. Eu me senti mal pra cacete. Muito ruim você já foi assaltado. O sentimento, cara. O sentimento de impotência, o sentimento... Demora, são 2 vitórias, né? Primeiro você venceu o ocorrido, outra coisa é que nem uma lesão. Primeiro desafio da lesão, você vencer a lesão. Outra coisa é você tirar a lesão da tua cabeça. Às vezes você fica com medo, né? Já saiu a lesão no seu cotovelo, mas você tá sem confiança no braço. Então eu lembro, cara, mas eu falei assim, puta, acontece. Tentei dar um bom significado ali na hora, fiquei super assustado, era menino. Eu lembro, cara, durante um tempo, era tudo assustado. Eu andei assustado durante muito tempo. Acho que foi mais de meses, assim. Eu ia pra rua, assim, alguém passava do meu lado e fazia assim. Será que vai me roubar também, cara? Será que vai me roubar também? Ou a Má falou assim, a vida não é justa, você é um adulto. Exatamente. Lá não era, mas eu entendi o seu ponto. A vida não é justa, você é um adulto.
Resolva, conviva, vença, seja melhor e siga. Mas esse exemplo que eu te dar é, amanhã você tem que estar o seu sentinela, né? Eu acho que a palavra é a melhor colocação agora, acho que é até melhor. Você entra no estado mais de sentinela. Então amanhã você tem que estar no estado mais sentinela para interrupções, cara. Para interferências. Por quê? Estão te assaltando, você não tá nem vendo. Estão te roubando, você não tá nem vendo. Estão te roubando de maneira silenciosa. Tarefas, pessoas, circunstâncias, você mesmo. Você tá se assaltando, que você tá tirando do seu bolso, colocando no bolso de uma outra pessoa, de um outro lugar. Ou pior, você tá jogando fora, cara. Fora. Algo que ia fazer bem pro teu filho. Uma vez, cara, nunca mais esqueci essa caixinha de perguntas que eu falei assim. Nunca mais esqueci, porque marcou muito a pessoa e a galera, muita gente falou assim, caramba, que paulada. Às vezes eu fiquei, puta, será que eu fui muito grosso assim? Mas depois eu refleti, puta, bicho, mas foi a minha verdade. Uma mãe perguntou pra mim, Caio, como eu faço pra vencer a preguiça no meu trabalho e fazer o que eu tenho que fazer pra alcançar meu resultado? E aí eu entrei, me marcou essa, aí assim que eu vi a fotinho dela, porque sabe quando a fotinho de perfil, tinha 2 criancinhas na fotinho de perfil dela. Caio, como eu faço pra vencer a preguiça no meu trabalho e fazer o que eu sei que eu tenho que fazer pra alcançar meu resultado? E ela tinha uma foto, 2 crianças. Eu cliquei, cara, lindas crianças dela. Eu acho que era gêmeos. Linda, 2 bebezinhos, cara, sorrindo, feliz. Aí eu respondi a ela, pergunta pros teus filhos. É ele que você está ferrando, não sou eu. Pergunta pros seus filhos. Quem você está prejudicando são eles. Sou eu. Ou seja, às vezes o nosso baixo teor de sentinela não faz nem só mal a nós. Faz mal, às vezes, até a quem a gente ama. Então, se eu fosse deixar um conselho pra gente começar a falar, porque domingo que vem, às 9h30, eu, Flávio e Joel estaremos juntos com você pra te ajudar a abrir bem a tua semana. Por isso, coloca um alarme no teu celular. Mas se fosse dar um só recado, tem um grau de atenção tão grande, porque às vezes amanhã você não vai resolver uma interferência, mas tu vai começar a perceber. Aí você fala assim, puta, olha onde eu me distraio. Ó, aqui qual é o problema. E aí, considerações, você vai começar a pensar em possibilidades. Onde você olhava, às vezes, apenas limitações ou não enxergava nada. Tava passando despercebido pelo teu sonar, pelo teu radar. Tá? Sentinela. Estado de presença. É muito importante de se manter presente, turma. Nossa Senhora, foi uma das grandes também inputs da minha vida. Caio, presente. Eu tenho um adversário duríssimo. Eu sempre tô projetado pro futuro. Eu tô orientado, até pela minha posição, né? O empreendedor, ele constrói. Então, se o empreendedor, ele constrói, ele tem que ser orientado. Ele tem que olhar pra frente, mas ele tem que fazer agora. Olha pra frente, mas faz no agora. Então, é uma coisa muito dura. Todo empreendedor tem que lidar com ansiedade. Por quê? Porque ele é projetado, ele olha a tendência, frente, próximo passo, novo produto, novo serviço, aprimoramento, o que vai ser no que vem, e meta. Então ele é orientado para o futuro, mas ele tem que olhar para o presente. Então, eu acho uma coisa, traz mais presença para sua vida. Traz mais presença para agora, para o que você está fazendo. Perceba mais. Perceba mais. Eu quero só que você sinta mais a água. Sinta mais a água. Dá um exemplo agora do Joel, nadador também. Tem um exercício que a gente faz na natação que chama palmateio. Palmateio é quando você põe a mão assim na água e você cruza a piscina só fazendo esse gesto assim, ó. Palmateio. E você vai nadando assim, ó. Você nada, palmateio. Quem já fez aula de natação? Natação. A gente treina muito, né? Por causa do Iron, né? 4 km na água. Pum, 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 pum. A gente treina palmateio. E, Caio, qual que é o objetivo do palmateio? Aumentar sua sensibilidade do contato da sua mão com a água. Você aprender a puxar mais água, a sentir mais a água. Palmateio, 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 pum, pum, pum. Você vai assim, ó, exatamente assim. Muito devagar, mas você vai puxando água assim, pum, 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 pum. Você sentir mais a água. Então eu quero que você sinta as distrações. Se você sentir as distrações, já é 1-0 para você. Porque a neutralização das distrações começa na percepção. Porque você não neutraliza nada que você não percebe.
E eu sou um cara, Caio, muito fera de distração, porque eu percebo aquilo que tira. Eu sinto a água. Eu sinto, não é pra eu estar aqui, essa tarefa não pode, não posso, isso, aquilo, groselha, pum. Perceba mais. Presença. Você vai ver, cara. É como se você falasse com você mesmo. Como se você falasse com você mesmo. Distração! Opa! Aí você tá aqui, aí que pula a foto de um bebê, ai que bebê lindo. Opa, distração! Teu segurança vai começar a gritar mais contigo, tá? Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Maravilhosa, tá? Que você tenha uma semana espetacular. Amanhã, segunda-feira. Amanhã é dia de Vende-se News, hein? Vende-se News. Só um conselho pra você que gosta de uma newsletter. Cara, eu amo newsletter. O Vende-se tem uma newsletter muito, muito legal. Vou dividir essa com vocês porque é muito bacana, cara. O Vende-se disponibiliza toda segunda-feira uma newsletter. Gratuita. Chega sempre às 7 horas da manhã. Com notícias, com dicas, recomendações de filme, de série, de livros, algum grande acontecimento, tudo orientado para vendas. Às vezes teve alguma coisa na semana passada, alguma notícia dentro do ecossistema de vendas, e aí depois o pessoal distribui, dando insights, como que você pode aplicar para o teu negócio, para o que você faz. Toda segunda-feira. É muito legal o Vende-se News. O Vende-se News da semana passada estava falando das coisas que mais venderam ao longo da Copa. Os artigos que estão mais vendendo, quais são as estratégias de vendas que as empresas estão fazendo durante a Copa para vender mais, ou seja, é super legal. Então é só colocar vende-se.com/news e se inscreva lá para chegar de amanhã, tá bom? Para chegar de amanhã. Até aqui, é muito legal, cara. Ó, aqui, ó, vende-se.com/news. Aí se inscreva, vai chegar gratuitamente. Seu e-mail, tá? Eu falo porque eu adoro. O time tá de parabéns. Eu te vejo domingo que vem, 9h30 da noite. Eu, Joel e Flávio. Pra você começar bem a tua semana. Beleza? Um spoiler do podcast de amanhã. Até falar pra vocês, podcast de amanhã. O tema é como definir suas metas para 2023. Onde, sabe o modelo Marte? Vai ser ao vivo o podcast de amanhã. Eu e a Fabi vamos destrinchar o método Marte, tá? Mensurável, atingível, relevante, temporal, específico. E aí eu não sei exatamente a hora, mas eu posto aqui no meu Instagram, tá bom? Me marca, tira um print, me marca pra saber quem passou esse domingo maravilhoso comigo, tá bom? Me marca. E vou deixar vocês nesse domingo, primeiro domingo, né? Um dia muito santo. Eu vou deixar duas coisas. Primeiro, acho que um dos trechos da Bíblia que eu mais gosto. E depois uma mensagem da minha mãe. Que essa eu adoro. Eu distribuo aos 4 cantos do mundo, pra onde eu vou. Primeiro Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as coisas podem parecer que tá dando errado aí pra você. Mas acredite, cara. Algo completamente certo está sendo gerado. Porque tem esse trecho que a gente não pode ignorar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha mãe falava isso, filho. Não peça a Deus para guiar os passos se não está disposto a mover os pés. Mas mãe, se der medo, dá o passo. E aí? Deus dá o chão. Então dá o passo amanhã. Tem sempre um cara te acompanhando. Tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Espero que você receba o Vende-se News. Vende-se.com/news. Se inscreva para receber gratuito, porque eu tô até curioso para saber qual que é de amanhã. Semana passada foi a da Copa. Tá bom? Beijo no teu coração. Fica com Deus. Até domingo que vem, 9h30 da noite. Eu, Flávio Joel. Tchau! O podcast respondeu aqui. Que horas que é podcast? 2h da tarde? Faz o seguinte, segue o perfil do podcast. Eles vão avisar. 2h da tarde, podcast ao vivo, como definir metas para 2023. Marquei o podcast. Os melhores podcasts do Brasil de negócios, é um espetáculo podcast. Para toda a nação que ouve aqui o podcast, obrigado pela tua companhia e pela tua confiança. Siga o perfil aqui do podcast, meu podcast maravilhoso, tá bom? E amanhã, 2h, estamos ao vivo.
Legal? Beijo. Fica com Deus. Sentinela amanhã, hein? Estado de presença, percepção das interferências, para você depois começar a instalar um plano de ação, mas você nunca muda aquilo que você não percebeu, aquilo que você não passou pelo teu sonar. Legal? Tchau.